Oi, gente! Eu vou responder algumas das perguntas que me fizeram tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Algumas perguntas são muito frequentes, então eu acho importante trazer pra cá, porque não é todo mundo que tá aqui que me segue lá no meu Instagram e nem é todo mundo no Instagram que tá aqui. Então, eu vou responder algumas aqui. Eu não sei exatamente quantas são, eu tô com uma listinha aqui. Eu acho que são um pouco mais de 15. Mas eu vou colocar a numeração aqui, eu vou colocar aqui embaixo quantas perguntas são no total. E eu vou colocar aqui no vídeo o tempozinho de cada uma pergunta, porque assim, se você quiser, você pode falar a pergunta que você quer saber a resposta. Se você quiser o vídeo todo, muito obrigada. Mas se eu responder alguma pergunta sua nesse vídeo, deixa o like aqui embaixo. E se eu não respondi, comenta aqui que eu posso responder, ou posso fazer algum outro vídeo respondendo outras perguntas, tá bom? Bom, a primeira pergunta não é bem uma pergunta, é um conjunto delas muito semelhantes. Muitas pessoas aqui no YouTube, principalmente naquele vídeo que eu falei explicando sobre o ABI da UFPE, perguntaram: engenharia é muito concorrida, como é a concorrência para ter engenharia? Então, para saber isso, eu tomei como base a quantidade de vagas disponibilizadas para cada uma das engenharias e a nota de corte, entre aspas, o CR mínimo, para cada uma das engenharias nos últimos semestres do ABI. Então dá pra ter uma noção, tipo, se a engenharia tem poucas vagas e a nota é muito alta, dá pra saber que ela é um pouco concorrida. Se a nota de corte dela é muito alta, mas até que tem uma quantidade de vagas considerável, às vezes é concorrida, mas não tanto assim, sabe? Então aí varia muito, mas eu vou deixar aqui nesse vídeo, aqui depois, eu vou deixar as fotos. Uma foto com a tabela, com a quantidade de vagas para cada uma das engenharias. Lembrando que ainda na ABI tem a divisão de cotas e ampla concorrência. Então é meio que metade, não é exatamente metade, mas é mais ou menos a metade para cada uma. Eu acredito que a quantidade de vagas para cada engenharia pode mudar um pouco de um semestre, mas é bem pouco, não é uma mudança muito grande assim. E eu também vou deixar algumas tabelas de nota de corte, que eu já coloquei lá no meu Instagram. E me pediram também aqui no YouTube, algum vídeo. Então eu vou colocar aqui, se vocês quiserem assistir em print. Lembrem que essa nota de corte é como se fosse a sua média, tá? A sua média ponderada das matérias do primeiro e do segundo período da API. Uma pergunta que já me fizeram muito, ela é bem frequente, foi qual o horário das aulas do ABI. Então, no primeiro semestre, todas as aulas são de manhã. Todas. As 5 cadeiras que tem, acho que são 5, são todas no período da manhã e não tem como mudar. No segundo período, a sua matrícula também é o UFPE que faz, é automática, então não tem como você definir o seu próprio horário. E são 6 cadeiras, eu acho. Uma delas é física experimental, que essa aí é a única matéria que você vai ter no período da manhã e sempre fica no período da manhã, que é no NIAT. As outras matérias vão ser todas no período da tarde e também não tem como mudar isso. Infelizmente, não tem como mudar esse horário. Mas tem uma questão, se você reprovou alguma cadeira do primeiro semestre, você vai fazer ela de novo no segundo semestre do ABI, no período da manhã. Agora, depois que você sai do ABI, aí já muda um pouco, porque depois de entrar nessa engenharia específica, aí o curso vai ficar realmente integral. Aí você pode ter aula de manhã, você pode ter aula à tarde, você pode ter... Ela vai misturar muito o horário. Então, não vai ter muito como você saber direito como que vai ser o seu horário depois, só quando você fizer a sua matrícula na engenharia específica. Outra pergunta também que me fizeram, principalmente porque vai começar agora as aulas do primeiro semestre para quem entrou agora, na primeira entrada, é quais materiais eu usei. Então, no primeiro semestre, além dos materiais normais, né, tipo caderno, apesar que se você não quiser usar caderno, você não usa, eu usei as canetas normalmente, né, o estojo, essa parte normal. Também tem as matérias de desenho. Vocês vão receber, ou já receberam, não sei, um PDF com todos os materiais que vocês vão precisar para essa parte de desenho, mas no geral são os esquadros. Os que eu tenho são esses aqui, de 12 centímetros. Eu gosto deles porque eles são pequenininhos, então é melhor pra mim, mas tem os maiores que pode ser melhor pra vocês também. Tem os grafites, eu não sei onde é que eles estão agora, mas eu usei 2, um mais fininho e um pouquinho mais grosso pra desenhar. Eu usei uma régua também, que eu não sei onde é que ela tá, mas foi uma régua de 15 centímetros. No meu segundo semestre, eu também precisei de uma calculadora científica para aula de física experimental, só que podia usar o celular, mas é melhor usar a calculadora. Mas para Química 1, você vai realmente precisar de uma calculadora, porque a prova não tem como você fazer direito sem calculadora, e você não pode usar o celular na hora da prova, no caso, uma calculadora no celular na hora da prova. Você vai realmente precisar de uma calculadora científica. A que eu tenho é essa aqui, ela é da Cássio. Eu não sei quantas funções tem nela direito, tem um manual, só que eu não sei onde é que tá. Eu gostei dela, eu ainda tô aprendendo a usar. No caso, o que eu precisei usar, eu sei, mas aí ainda tem algumas partes mais avançadas que eu não sei ainda, eu vou até pesquisar um pouco mais como é que faz isso. Então, de material diferente, foi só esse mesmo. Essa calculadora científica mesmo.
pro segundo semestre, que no primeiro não precisei usar e eu acho que nem pode usar nas provas, inclusive. Uma outra pergunta que me fazem, não muito, mas eu acho até importante, porque eu sei que tem gente que não sabe, só não pergunta, é quantos anos tem a faculdade depois do ABI? Então, o ABI, ele vai corresponder aos 2 primeiros semestres da faculdade de engenharia. Você fez o ABI 1 ano, escolheu a sua engenharia, entrou, depois você vai ter os 4 anos de curso, normalmente. Não vai ser 1 ano a mais por ser o ABI. Você já tá na faculdade, você só não tem uma engenharia tal ainda. Mas você já tá na faculdade e vai ter o mesmo período normalmente. Outra coisa que já me perguntaram também, algumas vezes, foi o que eu fiz para ser monitora. Eu não falei muito sobre isso aqui, porque nesse segundo semestre eu não postei muitos de vlog, eu acho que nenhum. Eu fui monitora da matéria de GT, Geometria Gráfica Tridimensional. É a matéria que é equivalente à introdução ao desenho técnico. Algumas pessoas me perguntaram como que eu fiz para ser monitora. No caso da Federal, eles abrem as vagas antes do semestre começar. Abre as inscrições, no caso, então você vai lá, se inscreve. No meu caso, eu precisei preencher um formulário e depois de um tempo saiu a lista dos selecionados. No caso, para a GGT, foram 12 vagas para monitores, 6 para monitores bolsistas e 6 para monitores voluntários. O critério que é levado em consideração para poder fazer esse ranqueamento, né, das 12 pessoas que vão ser os monitores e quais vão ser os bolsistas e quais vão ser os voluntários, é a nota final da matéria e o seu CR, o coeficiente de rendimento. Então, tem um peso, se eu não me engano, eu não sei com certeza se o peso é 7 ou se é 8 para a matéria, para a sua média final da matéria, no meu caso, GGT, e 2 ou se é 3 para o peso do coeficiente de rendimento. Com 12 monitores, 6 bolsistas, as 6 primeiras colocações são os bolsistas, os 6 depois disso são os monitores voluntários. Outra coisa que já me perguntaram também, mas que inclusive eu já respondi naquele vídeo da BI, foi o que fazer se não passar na engenharia que quer. Então, no caso da BI e da UFPE, você vai entrar na engenharia que você passou. É estranho pensar, mas é isso. Se você colocou engenharia tal como primeiro, mas você não conseguiu entrar na sua primeira opção e passou na segunda, você vai ter que fazer essa segunda opção. Uma solução seria você fazer em transferência interna para a engenharia que você quer fazer, transferência externa para uma outra faculdade, ou você sair, fazer Enem de novo, refazer o ABI, tentar tirar nota melhor e poder entrar na engenharia que você quer. Outra pergunta que já me fizeram muito foi se é muito necessário ter computador no início do curso. Eu acabei o meu segundo semestre agora, então sobre a parte futura do curso eu não sei ainda, tá? Eu sei que vou precisar sim de um computador, porque vai ter coisas, software que precisar usar, mas aí sobre essa parte inicial do curso não necessariamente você precisa ter um notebook ou um computador. Tudo que você vai precisar, você pode fazer isso com um celular. Nesses 2 primeiros semestres, tudo que você precisa fazer, dá pra fazer com um celular ou pesquisando na biblioteca. Tem computador na biblioteca também. Eu nunca usei, então não sei se é muito bom ou não. Eu sei que tem computador lá. CT ajuda, facilita a pesquisar as coisas, facilita a estudar, mas não é necessário. Então não ache que vocês vão sair extremamente prejudicados por não ter um notebook ou um computador. Uma matéria que poderia usar o computador é computação eletrônica no segundo semestre, que vai ter algumas listas durante o semestre que vocês vão ter que fazer, que vale ponto para a prova. O ideal seria fazer com um computador ou um notebook, mas dá para fazer pelo celular. Não deve ser muito bom, porque a plataforma em si já não é muito boa, que faz os códigos para poder colocar lá, mas dá pra fazer. Outra coisa também, você pode ir fazendo os computadores da biblioteca, se você achar melhor. Mas as provas de ensino de computação eletrônica são feitas num papel. Você vai escrever o código, não é muito legal, mas é assim que são as provas lá. Se for aprovado na segura entrada, vai perder o primeiro semestre do curso? Não vai perder o primeiro semestre do curso. Você vai ter todos os semestres normalmente, só vai começar um pouco depois. Quem passou na primeira entrada nesse SISU agora em 2022, vai começar agora no dia 27 de junho. Então, vai ter o seu primeiro semestre agora. Quem passou na segunda entrada vai começar, eu acho, no dia 28 de novembro. Então, o seu primeiro semestre vai começar no dia 28 de novembro. Você não vai ter perdido aqueles assuntos do primeiro semestre só porque começou antes. Sabe, você vai ter todos os semestres normalmente, você vai começar um pouquinho depois. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu deixei de ver algumas aulas, principalmente de física, para que eu pudesse estudar por conta própria na biblioteca. Eu não consegui me adaptar à didática do meu professor de física, então eu sempre ia pra biblioteca e eu estudava por lá. No primeiro semestre, tinha uma matéria só que cobrava presença, que era Introdução à Engenharia, que a gente tinha que assinar uma ata toda vez que a gente entrava na aula. Mas Cálculo 1, Física 1, Geometria Analítica, GGT, que eu tive de forma remota, não cobraram presença. Já no meu segundo semestre, uma parte dele foi remoto. Então, Cálculo 2, Física 2, Química Geral 1, Computação Eletrônica, Álgebra Linear,
não cobraram presença. Pode ser que agora, quando começa esse primeiro semestre da BI, eles cobrem presença. Isso foi só uma coisa que aconteceu comigo. Eu não sei como era antes da pandemia. Provavelmente deviam cobrar presença. Mas eu não fui afetada por ter deixado de ver essas aulas, porque realmente eu fiz isso porque foi melhor pra mim naquele momento. Como eu dividi as matérias do meu caderno, tanto no meu primeiro semestre quanto no meu segundo semestre. No meu primeiro semestre, inicialmente, como eu não sabia muito sobre qual matéria usar, não estava sabendo muito como era o curso, eu deixei 2 matérias para cada uma. Só que GGT eu não usei caderno, Introdução à Engenharia também não usei caderno. Geometria Analítica eu usei, mas depois eu comecei a escrever mais em umas folhas separadas, que eu acho que eu já mostrei por aqui. Cadê? Eu comecei a anotar um pouco mais assim, porque era mais prático pra mim. Por causa de cálculo, eu usei umas 4 matérias no meu primeiro período. E física, eu usei umas 2. Mas física também depois eu passei a fazer anotações separadas. Então, talvez desse um pouco mais do que 2 matérias. No meu segundo semestre, eu coloquei 2 para cálculo. E eu usei as 2 para cálculo, não todas. Eu usei 2 para física, 3 para química, umas 4 para álgebra linear. Para computação eletrônica eu só usei uma. Para física experimental eu não usei nenhuma, porque a professora mandava as apostilas, então eu anotava na própria apostila. Também não tinha muito o que anotar, não. Eu anotava uma coisa ou outra na própria apostila ou nos roteiros que a gente tinha que fazer. Mas assim, eu já até falei isso no meu Instagram, eu não coloco atividades junto com o assunto. Eu acho que isso fica muito bagunçado pra mim. Então, por exemplo, tem o assunto de cálculo, tem a anotação da aula. Eu não coloco logo depois uma resolução de uma lista de exercício, eu não faço isso, eu coloco tudo separado. Nessa matéria de cálculo é só anotação, então só vai ter a anotação do professor ou do Responde Aí ou alguma outra coisa, só vai ter a anotação ali. Ou em outra matéria, ou nessas folhinhas ali que eu uso tudo separado, aí sim é que eu faço as questões. Eu nunca coloco tudo junto porque eu não gosto muito, fica muito cortado, o assunto muito quebrado. Eu gosto quando fica a anotação toda sem parar e depois questões sem parar. Qual engenharia eu acho mais concorrida? Eu acho que seria controle, automação e eletrônica. Foram as engenharias que tiveram maior nota de corte nos últimos semestres. E controle, automação, se eu não me engano, são 10 vagas só. E a nota de corte fica em torno de 6, 7, 8. Então até que é uma nota muito alta. Mas depende muito, né, do semestre e do quanto são suas notas. Mas geralmente eu acho que é a engenharia mais concorrida. A eletrônica também fica por volta disso, 6, 7 e acho que também são 10 vagas. Eu não tenho certeza, mas eu coloquei a tabelinha lá e vocês confiram lá. Uma outra pergunta que algumas pessoas me fazem é se vale a pena ou não assinar o Responde Aí. Pra quem acompanha aqui, viu os meus vlogs, sabe que eu uso o Responde Aí. Eu acho que eu já até gravei um pouco usando o Responde Aí, mas desde o semestre passado que eu uso. Principalmente para física, me salvou muito em física e em geometria analítica no semestre passado. E esse ano eu usei ainda mais para álgebra linear, para cálculo, para física também, e eu usei um pouco para computação eletrônica também. E esse ano eu me tornei parceira deles, então agora eu tenho um cupom de desconto, é esse que tá aqui embaixo que eu vou colocar aqui. E particularmente, sendo parceira ou não deles, eu realmente acho que vale muito a pena. Me ajudou muito, muito, muito no semestre passado. Eu gosto muito dele porque tem muitas matérias, muitos exercícios e provas antigas, pelo menos da UFPE. Tem muitas provas antigas resolvidas. Vai ser um negócio muito mais direto, muito mais prático de entender. E outra coisa, eu também usei muito esse semestre para física. Os professores liberam uma tabela com os assuntos dos capítulos do Halliday e as questões que eles recomendam. Então, eu fiz uma tabela. Toda a tabela que fizeram, eu fiz todas aquelas questões baseando pelo Responde Aí, porque lá também tem a resolução de livros das faculdades, tem de cálculo, de física, de química, tem de vários livros lá. Então eu fiz tudo me baseando por lá, porque eu me perdia muito nas questões do Halliday, então o Responde Aí me deu uma luz muito grande e me ajudou muito, muito, muito em física esse semestre. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas como eu sei que cálculo é o terror de todo mundo, né, quando começa a fazer o curso, e até antes de entrar mesmo, o cálculo não tem uma fama muito boa. Então, agora eu vou falar como foi que eu estudei. Sim, basicamente, como foi que eu estudei para cálculo 1 no meu primeiro semestre. Eu fiz algumas questões do livro, que foi o Guidorizi, era o livro que a minha professora usava. Eu fiz todas as listas de exercícios que a minha professora passou. Todas as listas, eu não sei quantas foram, eu não lembro mais. Mas eu fiz todas. Eu não consegui fazer todas as questões, mas eu tentei fazer todas elas. E o fato de eu ter tentado me ajudou muito, 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 muito a avançar. Depois da primeira prova, que eu vi que não deu muito certo a forma como eu tava estudando, e que eu não tinha estudado o suficiente, depois eu saí que nem uma louca fazendo um monte de questões das listas que a minha professora tinha passado. E eu aprendi muito fazendo aquelas listas, e no final eu consegui tirar 10 nas provas. Então, isso aí me deixou muito feliz e me ajudou muito. Então, eu recomendo que vocês façam isso. Sobre alguns assuntos, que às vezes tem mais detalhe, tipo integral, tem um passo a passo pra fazer integral que não funciona daquele jeito, tem que fazer desse outro jeito. Eu recomendo vocês fazerem uma anotação passo a passo
explicando sobre o assunto. Você coloca o assunto lá e fala, ó, é assim, é assim, é assim. Pra poder calcular essa integral aqui desse jeito, quando aparecer mais ou menos aqui, eu tenho que fazer isso aqui. Se não der, eu posso fazer isso aqui, pra poder resolver isso aqui e achar aquilo ali que eu tenho que achar. Tem a parte do assunto de cálculo que é falando sobre gráficos. Para você poder fazer um gráfico, você tem que fazer todo um processo para poder achar vários pontos e poder fazer o gráfico. Então ali você faz uma listinha e com todo o passo a passo. Ah, para achar aquele ponto, eu tenho que fazer o quê? Ok, como é que faz isso? Aí você escreve. E você vai fazendo todas essas listas de exercício baseadas nessa passo a passo que você fez, nessa listinha. Façam muitas questões com essa listinha que você fez, façam anotações boas de cálculo, puxa a setinha explicando uma coisa, puxa outra seta, faz um balãozinho lá com alguma observação que você tem que lembrar fazer essas questões, mas faça muitas questões de cálculo 1. Isso me ajudou muito, pode ser que te ajude também. Quais assuntos revisar antes de começar na faculdade? Eu já fiz um post no meu Instagram também, falando quais assuntos eu recomendo dar uma olhada. Inclusive, aqui na descrição tem um link também com um drive que tem alguns livros, pode te ajudar a estudar antes das aulas começarem. Um assunto que eu recomendo muito é trigonometria. Também tem a parte de funções, que eu recomendo estudar. Nessa parte de, tipo, como é que eu vou fazer um gráfico de uma função quadrática? Não é isso que você vai precisar saber fazer. É mais sobre como é a função quadrática, qual é o domínio de uma função, se é uma função ímpar, se é uma função par. É mais sobre as funções do que se você consegue resolver uma questão de uma função, por exemplo. Você não vai precisar fazer isso lá. E também saber mais ou menos como é o gráfico, se o gráfico é assim, se o gráfico é assim, se o gráfico é assim, como é o gráfico de cada uma das funções que tem. Principalmente trigonometria, como eu já falei, eu acho muito importante que vai usar, eu usei inclusive em cálculo 2 as relações trigonométricas. Recomendo que vocês tenham uma listinha com as relações trigonométricas. Outro assunto que é bom lembrar, vocês deram uma lembrada, caso vocês não saibam, né? Fatoração, produtos notáveis. É importante que vocês saibam isso também. Isso aqui é só o básico, que eu acho que é importante vocês revisarem, mas como eu falei, dão uma olhada naqueles livros que eu falei e vejam quais são os assuntos que tem no sumário deles. Aí vocês vão ver o sumário e qualquer coisa vocês estudam por lá, pelo livro ou pelo Responde Aí, que também tem um módulo de matemática básica e de pré-cálculo. Ou vocês podem ver pelo YouTube ou as anotações de vocês de ensino médio. Aí vocês sabem como é que vocês vão querer estudar, caso vocês queiram revisar. Eu sempre tive notas muito boas em matemática durante o ensino médio, então eu não tinha uma base ruim, minha base era muito boa. Mas o meu Enem foi no começo de 2021 e as minhas aulas só começaram em setembro de 2021. Então teve um belo tempo aí que eu esqueci, eu não tinha estudado muito nesse período. Quando começou, eu me sentia a necessidade de revisar alguns desses assuntos, que inclusive eu já mencionei na parte lá de quais assuntos revisar, que isso me atrasou muito. Inclusive, foi esse o motivo da minha primeira nota de cálculo não ter sido muito boa, porque eu não tive muito tempo pra estudar cálculo em si, porque eu tava perdendo meu tempo, perdendo não, né, mas eu usei o meu tempo pra estudar os assuntos lá de trigonometria, essa parte aí que eu não lembrava direito. E agora a pergunta que eu não falei sobre esse assunto aqui no YouTube, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Aqui talvez seja até o próximo que saia depois desse, que é qual engenharia eu escolhi. Eu já fiz a escolha, eu já coloquei no Siga, nesse momento já saiu o resultado. E eu vou colocar aqui a tabelinha da ordem das engenharias que eu coloquei no meu ABI. Porque como eu falei naquele outro vídeo que eu expliquei como é que funciona, eu teria que ordenar as engenharias de acordo com a minha preferência. São 11 engenharias, não tinha que ordenar as 11 engenharias. E pra depois, com o meu CR, eles analisarem qual vai ser a engenharia que eu vou passar, né? Vão lá pelo ranking de cada uma das engenharias. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço muito. Se você viu o vídeo todo, eu agradeço mais ainda. Deixa o like aqui se você gostou do vídeo ou se eu respondi algumas das suas perguntas. Se eu não respondi, deixa um comentário aqui embaixo que eu posso te responder. Se vocês quiserem, me sigam no meu Instagram. Eu falo sobre engenharia, eu posto sobre engenharia e mostro a minha rotina também como estudante de engenharia e tiro algumas dúvidas de vocês, principalmente no direct e com caixinhas de perguntas. Eu também tô deixando os links aqui embaixo na descrição. Vai ser um link só, que vai ter todos os outros links dentro dele. O do Desconto no Responde Aí, o do meu Instagram, o do Drive com os livros também, tá tudo lá. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, tchauzinho!